unidade de monitoramento de redes. Então, uma unidade bastante complexa, se a gente for ver a fundo, né, o conteúdo. E ela é muito legal que daí ela junta, para que ela funcione, a gente precisa que todos os outros conteúdos que a gente viu estejam funcionando bem, né? Então, a unidade de monitoramento de rede, ela vai monitorar os equipamentos de rede, então vai me trazer um relatório, um gráfico de como está o funcionamento dos meus equipamentos na rede, mas para isso a rede tem que estar funcionando. Então a gente vai precisar do roteamento, a gente vai precisar ali da interligação, né, feito pelos meus switches, a gente vai precisar dos softwares de rede, a gente vai precisar de tudo funcionando para que o monitoramento consiga realizar, né, essa verificação, essa análise da minha rede para me trazer aí informações úteis, né, para a manutenção e para o auxílio aí de funcionalidade da rede. Então, vou falar um pouquinho sobre monitoramento. A ideia de hoje é mais a gente explanar aí do que é, né, ou como funciona. E aí na aula, provavelmente presencial ali, vocês vão fazer o mão na massa, né, vão fazer funcionar mesmo. Então, o que eu tenho aqui, né? Então, meu gerenciamento de rede via SNMP, então a gente começa a ver que SNMP é o meu principal protocolo de configuração aí de monitoramento, né? Então, SNMP é o protocolo que me permite monitorar os serviços, que me permite gerenciar os equipamentos de rede remotamente, tá? Então, a ideia quando eu falo gerenciamento de rede, eu estou falando em monitorar equipamentos à distância. Então eu vou estar geralmente numa central aí, né, numa rede principal, onde eu tenho acesso por rede a todos os meus dispositivos. E aí via protocolo SNMP, eu vou conseguir mapear a funcionalidade de cada um desses meus dispositivos. Então eu consigo fazer toda essa varredura de forma remota. Então é bom, a gente sempre tem que perceber, tem que entender que a ideia é fazer esse mapeamento de forma remota. Então o protocolo SNMP é o protocolo que me permite isso. Opa. Então, numa história, né, das redes, junto que a gente criou, junto quando as redes foram criadas lá em 1970, né, começou a se criar redes maiores, né, então foi se dando a necessidade de ter protocolos, né, de rede para realizar a manutenção, monitoramento, gerenciamento da rede. Então a gente tinha o TCP, o IP, o DP, né, como principais protocolos da nossa rede. E com esses com esse aumento da rede, né, apareceu vários problemas e a gente precisava resolver esses problemas. Então, para isso veio o modelo FCAPS, né, que é um modelo que o SNMP, que os protocolos de gerenciamento de rede utilizam, que então ele tem aí 5 principais itens, né, no gerenciamento da rede. O primeiro é o... Eu botei a nossa colega para o lado ali. O primeiro é a nossa gerência de falhas, né? Então, para ele encontrar falhas e problemas na rede. O segundo é a nossa gerência de configuração. Então, por SNMP, eu posso realizar a configuração de dispositivos também remotamente. A gerência de contabilização, ou seja, eu vou ter um número, né, específico, uma quantização de quantas vezes aquele problema pode ter ocorrido. Né? Então eu consigo saber assim, quantas vezes eu fiquei sem rede, quantas vezes o equipamento se desligou, quantas vezes esse meu cabo rompeu. Então eu consigo ter uma ideia geral, né, em cima dessa contabilização. Eu consigo, na gerência de desempenho, saber como é que está a performance do dispositivo. Então eu consigo monitorar, por exemplo, o uso de processamento, uso do processador, né? Consigo monitorar o uso de memória RAM, consigo monitorar o uso da minha interface de rede. Ela está sempre em 100%, ela está sendo pouco usada, né? Então subutilizada. Então eu consigo saber como é que está o desempenho de cada recurso dos meus equipamentos de rede.
né? E o último ali é a gerência de segurança, então eu consigo saber ali até que ponto minhas máquinas estão vulneráveis ou não, verificando ali se elas sofreram algum tipo de avaria, né? Algum tipo de ataque nos últimos tempos. E aí, isso é mais difícil, né, de calcular, assim, então a maior parte dos softwares não trazem diretamente essa gerência de segurança, mas grande parte dos softwares de monitoramento nos trazem as 4 primeiras, né, que é a gerência de falha, gerência de configuração, gerência de contabilização e gerência de desempenho. Então são as 4 primeiras que são as mais utilizadas e as mais encontradas nos nossos softwares hoje de monitoramento. E aí vem a árvore MIB, como é que funciona, né? Então esse monitoramento, como é que o monitoramento se organiza para fazer essa varredura, né? Encontrar os erros, encontrar os detalhes dentro de um equipamento de rede. Então, dentro do meu equipamento de rede aí, essa árvore MIB, ela me traz, vocês podem ver que em cada tabela ela começa no topo lá, né? E em cada linha ela vem trazendo um númerozinho ali, né? Então, 0, 1, 2, e aí vem para o segundo nível, vai ter o 0, 1, 2, 3, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Então, a cada nível que desce, eu vou tendo uma numeração que vai aí de 0 até o número que precisar, né? Então, a gente pode ver que se a gente for descendo a nossa árvore, lá embaixo, por exemplo, a gente tem lá, ó, por exemplo, TCP. TCP vai ser o quê? Vai ser o meu protocolo de comunicação. Ah, mas eu tenho ali o meu protocolo IP. IP é o meu, por exemplo, IP da máquina, né? Então, olha só, eu seguindo uma sequência aqui da minha árvore de baixo para cima, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para mim riscar. Uma caneta. Então, se eu quiser ver aqui ó, o IP, né? Se eu quiser ver o IP, eu vou ter aqui ó, o número 4, eu vou botar ali ó, o 4. Aí eu venho subindo um nível ali, eu vou ter o MIB, vou ter o 1, então, mas some meu mouse, eu não consigo enxergar. Vai ter o 1, ficou bonito. Acima do 1 eu vou ter o 2, então aqui ó, o 2. Acima do 2 eu vou ter o 1 de novo, que vai ser a internet. Aí depois eu vou ter o 6 ali, que é o dock. Aí eu vou ter o 3, que é o org. Eu vou ter o 1, que é o ISO. E eu vou ter daí o 0 ali, que é o top, né? Então, olha só, então eu tenho uma numeração que vai fazer com que o meu sistema de SNMP saiba exatamente o que informação eu estou lendo. Então, se eu pegar esse número aqui, claro que eu vou ter que ler ele de trás para frente, né? 1, 3, 6, 1, 2, 1, 4, né? Então, sempre de trás para frente, eu vou encontrar a configuração IP, né? Então, essa árvore MIB permite que eu mapeie, né, quais informações eu quero ler, né, eu quero ler ou alterar, né, quero realizar aí o meu monitoramento de uma forma mais objetiva. Então, essa árvore serve, né, por padrão a MIB, existe uma MIB padrão, SNMP, ou seja, números específicos para configurações de todos os dispositivos. Então, todo dispositivo que pode ser monitorado, né, que permite o protocolo SNMP, ele vai seguir esse mesmo padrão de numeração para encontrar as configurações. Tá? Então, existe o padrão está dentro dessa árvore MIB, e dentro dela a gente consegue encontrar, então, as principais configurações dos dispositivos. Tá? Então, a gente consegue trabalhar de uma forma mais organizada, né? Então, essa MIB é padrão para todos os dispositivos, isso é bom. Né? Só que, como eu tenho vários equipamentos, vários dispositivos na rede, eu posso criar um cara chamado comunidades, né? Então, o que são comunidades? Comunidades é o que permite que eu, né, crie grupos de equipamentos. Por exemplo, né, por padrão, todo equipamento que vai ser monitorado por SNMP, ele vai ter uma comunidade chamada pública, que é somente leitura. Né? O que isso significa? Significa que se eu acessar o monitoramento público dele, eu vou conseguir ler as informações dele. O que é ler as informações? Saber qual é o IP, saber qual é o nome da máquina, saber há quanto tempo ela está ligada,
saber qual é o processamento que ela está utilizando, saber quanto de memória RAM ela está utilizando. Então, se a máquina tiver uma comunidade pública de somente leitura, outras máquinas, né, os sistemas de gerenciamento vão poder visualizar o que está acontecendo naquela máquina. Tá? Então, isso é bem comum aí ter a comunidade read-only. Desculpa, comunidade pública. E outra comunidade que é bastante comum é ter uma comunidade private, uma comunidade privada, então, que ela é somente leitura, né? Desculpa, que ela é leitura e escrita. Então, o que é ser leitura e escrita? Significa que quando um equipamento tem uma comunidade private, eu posso, por SNMP, tanto ler as informações, como eu posso também alterar as informações da máquina, ou seja, eu posso realizar a configuração dela de forma remota. Tá? Então, existir a comunidade private significa que eu posso monitorar ela fazendo a leitura dos dados e eu também posso realizar alterações nas configurações do equipamento. Deixa eu ver. Beleza. Então, principais sistemas de gerenciamento e monitoramento que a gente encontra aí, né? Um dos principais que a gente tem é o MRTG, NTOP, CACT, Nagios, Zabbix, né? Open, NMS, NetFlow, Xenos. Então, vários softwares diferentes, tá? Vocês em aula provavelmente vão trabalhar aí com os Zabbix, tá? Mas o material de vocês, se eu não me engano, fala bastante em CACT, em Nagios. Então, são softwares, em geral, feitos para monitoramento, mas cada um tem um foco bem específico. Né? Então, quando eu vou falar em monitoramento, eu vou falar em verificar, né, dados das máquinas, dos equipamentos. Então, por exemplo, MRTG, foco em interface de rede, consumo de dados por interface de rede, bastante utilizados aí, switches, roteadores, né, saber qual é o fluxo de dados nas interfaces. NTOP é um software focado em monitoramento de pacotes de rede. Então, o que está passando pela rede? O maior uso é web, HTTP, o maior uso é DNS, é FTP. Então, quais os principais protocolos de rede que estão sendo mais utilizados dentro da minha rede? Então, o NTOP permite eu fazer uma varredura aí do que está passando pela minha rede. Né? Então, o foco dele é mais ver o que está passando. CACT e Nagios, os dois são muito parecidos, e o foco dos dois é gerar gráficos em cima do que eu estou monitorando. Então, quero saber como é que está o uso de CPU, ele vai me mostrar um gráfico. Eu quero saber como é que está o uso da interface de rede, vai mostrar gráfico. E assim vai. E aí os caras mais abaixo, OpenMS, NetFlow, quase todos também são baseados em gráficos. Só aqui, CACT e Zabbix são baseados em gráfico. O Nagios, ele é mais focado em serviço ativo ou inativo. Né? Então, o Nagios ele me gera mais só um balãozinho dizendo está funcionando, não está funcionando. O foco dele não é gerar gráficos, é gerar só um alerta dizendo funciona ou não funciona. Né? Então, o Nagios ele é mais direto, ele é mais focado assim, deu problema, gera o alerta, tem que resolver. Né? Só que ele não te gera um histórico para te saber assim, já vinha apresentando problemas, estava sobrecarregado. Tu não consegue ver isso com Nagios, né? Nagios é mais focado em sim ou não. Claro que ele tem configurações para te mostrar alertas de, olha, tá apresentando problema, tá quase caindo, aí tá quase com problema. Tu consegue gerar esses alertas aí de problemas iminentes, né, que vão acontecer. Mas ele é mais ele não gera gráfico, ele é mais focado só em alerta, né? Deixa eu ver aqui o que seria o próximo. Aí da GTONet. Então, assim, mais para apresentar para vocês, então, os aplicativos. Eu vou fechar aqui minha apresentação.
Fechei aqui minha apresentação. Queria mostrar para vocês aqui, ó, alguns desses caras funcionando, né? Então, olha só. Esse que agora me sacaneou. Aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó, funcionando. Então, por exemplo, MRTG, que é um dos primeiros que eu falei. Então, MRTG tem como foco mostrar o gráfico das interfaces. Então, por exemplo, aqui, ó, meu Linux está rodando, ele está mostrando o uso de dados da minha interface. Então, se eu clicar ali na minha interface, ele me diz, né, os dados da máquina ali. Ele já me dá a última atualização de estatísticas, quando é que ele fez a última atualização, quanto tempo a máquina está ativa, né? Eu liguei ela para fazer a apresentação, então ela está a meia hora ativa aqui. Ele vai mostrando, ó, o gráfico diário de 5 minutos, o gráfico semanal, o gráfico mensal, ó, no meio do mês lá, dia 16, tive um pico grande de uso. Aqui, ó, o gráfico anual, durante o ano, quanto eu tive de uso. Né, ó, em abril teve bastante uso. Então, ele vai mostrando, bem focado assim, em utilização de interface mesmo. Né? Então, o MRTG tem essa vantagem de ser simples, de mostrar o gráfico das interfaces e eu consigo fazer uma análise, ó, diária, semanal, mensal e anual. Né? Então, bem direto. Aqui eu tenho Nagios, né, que eu disse que é mais focado em serviços. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 serviços cadastrados aqui, ó, 3 equipamentos cadastrados. O localhost, que é o meu servidor Linux, e outros 2 equipamentos. Nesse meu caso aqui eles estão desligados, ó, então ele já está gerando alerta de down, né, os 2 equipamentos. E o localhost está up. Né, então, localhost, a minha própria máquina, está dizendo que ela está de pé. Se eu clicar nela, ele me traz um relatório mais detalhado de como está a máquina. Né? Então, como é que está a performance dela, tempo de resposta do ping, se a rede está boa, né? Se não está boa. Então, os horários de checagem. Então, ele vai me trazendo tudo que eu queria checar desse cara. Né? Então, ó, tá todo, ele passou em todos os testes, está tudo certinho. Então, eu não preciso me preocupar. Né? Já se eu fosse que nos hosts pegar um cara que está inativo, ele já me deu aqui, ó, o status dele é down. Né? Há tantos dias, ó, ele já está há mais de 1000 dias inativo. Então, ele vai me trazendo os dados todos dos equipamentos que eu tenho mapeado aqui. O Nagios, ele é mais difícil de configurar. Ele é configurado todo via linha de comando, né, no terminal do Linux. Então, ele é mais chatinho de fazer funcionar. Né? Já é diferente, por exemplo, aqui que eu trouxe o Cact. Né? Então, o Cact já é um sistema mais gráfico, bem mais divertido de olhar. Então, por exemplo, aqui na minha máquina Linux, ele já está me trazendo o gráfico de uso de memória. Então, ó, ali, quanto de memória eu estou usando. Aí, aqui um gráfico que não trouxe dados ainda, mas eu tenho espaço em disco. Então, quanto de disco eu tenho, quanto está usado. Eu tenho aqui uso de processamento. Né? Então, como é que está o uso do meu processador aí. Eu tenho quantos usuários logados, né? Quantos processos eu tenho ativo. Então, eu consigo monitorar bem o meu sistema. Né? Então, aqui estou fazendo um monitoramento bem de sistema mesmo. Né? Uso de memória, uso de processamento, uso de tudo. Então, esse aqui é mais o Cact, que me traz esses gráficos. E aí eu tenho na sequência aqui os ABICs. Né? Então, aqui um gráfico dos ABICs que vocês podem ver que é bem mais bonito. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o gráfico da minha interface de rede. Então, deu um pico ali de utilização, depois se manteve. Então, tudo isso aqui eu consigo ver, né? E ver assim, olha só, deu um pico de uso de 400 KB. Pô, 400 KB é pouquinho, né? Então, mesmo dando pico ali, não usou toda a potência da minha interface de rede, né? Então, tô tranquilo quanto a isso. Então, ele consegue vir me trazendo aí várias... eu quero ver como é que está o uso de CPU. Ó, aqui está o uso de CPU dele. Ele vai me trazendo as médias todas ali. Quanto está o CPU de usuário, o CPU do sistema. Então, ele ainda divide para mim ali o que está consumindo mais CPU. Então, eu consigo ver. Agora está bem tranquilo lá embaixo. Né? E eu posso ir escolhendo os gráficos que eu quero ver. Uso de memória. Então, aí está o uso da minha memória.
tá quase chegando no limite dela, tá bastante usado, então é um ponto de atenção que eu já tenho que ter. Deixa eu ver. Não tem mais muito, né? Zabbix Cache, não. A minha outra interface de rede, quer dizer, essa aqui é a 8, vamos ver a 3, como é que tá. Ó, a 3 tá com bastante uso também, mas ali o bastante uso é 70 bits por segundo, é quase nada. Então não tenho que me preocupar com ela também. Acho que o uso de disco aqui deu em fatia. Ele não achou o disco, ó. Aqui tá dando 0, não pode ser 0. Deu algum problema de disco. Então assim, a gente consegue ter vários gráficos, né? E de forma gráfica eu acho que de certa forma é até mais fácil de visualizar, né? De gerenciar as coisas. Então isso é a cadeia de monitoramento, né? Essa coisa de nós termos várias aplicações, né? Vários aplicativos que podem fazer o gerenciamento. A gente tem um protocolo base, que é o SNMP, que é o protocolo que faz esse monitoramento. Então, na verdade, o SNMP a gente tem que instalar, ativar nas máquinas, né? Tanto Linux como Windows, a gente tem que fazer a ativação deles, a gente tem que habilitar. E após habilitar isso, a gente consegue fazer o monitoramento, né? Então, nessa aula de sábado agora, vocês vão ver essa parte de fazer, né? Então, a instalação do SNMP, habilitar para que uma máquina possa ser monitorada e instalar o software de monitoramento, né? Então, a ideia é vocês conseguirem gerar esses gráficos todos aqui de monitoramento dos PCs, né? Dos equipamentos de rede, para monitorar em cima do protocolo de monitoramento que é o SNMP. Tá? Então, o SNMP é o protocolo que vai garantir que vocês consigam fazer toda essa parte de visualização dos gráficos, visualização dos recursos, né, que estão sendo utilizados ou não. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos deles funcionando, que eu acho interessante que a gente consegue ver, né, o que é o monitoramento. Então, o monitoramento é isso, você tem uma tela com um relatório gráfico aí, né, ou visual, de tudo que está acontecendo nos nossos dispositivos. Certo? Façam perguntas, pessoal. Aqui está um exemplo nessa foto aqui, eu acho legal, que tem um exemplo do Nagios com vários equipamentos sendo monitorados, né? Aí que a gente consegue mais ou menos ver a capacidade dele, né? Então ele tem ali uma lista gigante com vários equipamentos, cada equipamento monitora um monte de coisa dentro dele, e ele já me diz ali, por exemplo, em amarelinho, né? Warning, então cuidado, né? Esse cara aqui tá quase com problema. Ou ele diz lá em cima, crítico, ó, esse aqui parou, esse aqui não está funcionando. Então eu consigo ver bem certinho cada serviço, cada equipamento, o que está acontecendo, né? Se eu devo começar a me preocupar ou se eu tenho que correr para arrumar, né? Então ele vai me dando ali os níveis de severidade dos meus problemas. Perguntas, pessoal. Façam perguntas. Bom, vou parar a gravação. E o que eu queria mostrar